Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar aqui no Pará. Vamos dar sequência aqui ao nosso mini curso de estrutura metálica no Advanced Steel. E essa aula aqui é a aula de número 15. Nós vamos aqui então nessa aula de número 15 dar continuidade. A aula de número 14, a aula anterior, nós fizemos foi a placa da junção da emenda da nossa viga. Nós realizamos aqui a placa da mesa superior e a placa da mesa inferior, onde nós configuramos os seus furos e também a sua dimensão. Agora nós vamos fazer o seguinte, a aula 13ª não foi abordado o assunto de como trazer novamente a nossa estrutura à vista. Quando nós isolamos a nossa peça, precisamos trazer depois a nossa peça novamente, a nossa estrutura. Então vamos aqui, olha, navegador de projeto, explorador de projeto, e nós temos aqui, olha, o que já foi criado na nossa aula anterior, o S112, que nada mais é que uma seção, e S111, que também é outra seção da nossa estrutura. Então vamos aqui em S112, que é a seção a qual faz parte a nossa viga, e nós vamos aqui desativar. Uma vez desativado, olha só, aparece toda a nossa estrutura a qual nós estamos montando aqui na nossa vista, nossa área de trabalho. Porém, nós vamos dar continuidade e eu vou deixar apenas a seção S112, que é essa seção aqui. Para tanto, aqui eu vou abrir essa seção de maneira que vai continuar com o layer desligado a seção 111. E nós vamos então dar continuidade aqui à nossa estrutura metálica. Bem, uma vez que nós entendemos aqui que aqui são seções e que com o botão direito eu posso tanto desativar como abrir a nossa seção, nós vamos agora dar prosseguimento ao curso. Bom, o que nós queremos fazer agora é exatamente colocarmos aqui os parafusos. No caso, por exemplo, aqui os parafusos eles só não estão visíveis, mas seria interessante nós deixarmos os parafusos visíveis para que possamos então ter uma visão mais realística da nossa estrutura. Paleta de ferramentas do Advanced Steel, sinalzinho de mais, e nós vamos aqui, olha, em filtro, nós vamos filtrar então todos os parafusos dessa nossa junção. A ferramenta que nós vamos clicar é essa ferramenta aqui, olha, vamos colocar um pouquinho mais para cá, deve ter uma barrinha de rolagem aqui, nós vamos rolar essa barrinha para que possamos ver aqui, olha, parafusos. Uma vez clicada aqui no filtro dos parafusos, olha, observe que indica aqui uma marcação nos nossos furos. Então, com o botão direito, eu vou clicar em Propriedades Advanced, né, uma vez que nós temos aqui, então, já marcado nossos furos, nós vamos em tipo de exibição, ok? Tipo de exibição, e vamos colocar em sólido. Uma vez colocando em sólido, olha só, os nossos parafusos eles ficam então visíveis para nós. Apenas para efeito de conhecimento, nós podemos deixar aqui nenhum, aonde se encontrava, podemos deixar também standard, bordas e sólido, né? Nós temos essas 4 opções. Vamos aqui então fechar. Uma vez colocado aqui os nossos parafusos, o que nós vamos fazer é simplesmente fazer um recorte na nossa viga de maneira a ajustar ela exatamente à nossa coluna. Então, por exemplo, aqui, olha, com a nossa vista no modo aramado e na visão superior, você pode observar aqui, olha, que essa viga, vamos aqui selecionar ela se encontra um pouco passando para dentro da nossa coluna, porque nós fizemos a viga com base na linha de centro, ou seja, no eixo central da nossa coluna. Então é mais que evidente que essa viga então ela foi realizada entrando um pouquinho para dentro da coluna. Para isso nós vamos utilizar uma ferramenta já abordada e bem conhecida, né? Estou aqui rotacionando com
o meu dedo no Shift e a bolinha do mouse, o scroll do mouse. Vamos aqui colocar em conceitual e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar na ferramenta, essa ferramenta aqui, característica. Clicar aqui em cortar no objeto, nós já vimos. Clico na coluna, Enter e clico na viga. Observe então que ele deu uma certa distância. Por quê? Porque nós temos aqui algumas opções de corte. Tá vendo? Olha, nós temos algumas opções de corte. Opa, aqui sem querer cliquei em biblioteca. Vamos lá de volta para propriedades. Então nós temos corte inclinado na mesa. Nós temos corte inclinado na alma. E nós temos conexão segundo ângulo. Certo? Porém, o que nós queremos na realidade é corte inclinado na alma, para fazer com que então a nossa viga fique exatamente rente à nossa alma. Ok? Vamos lá mostrar aqui como é que ficou então. Em estrutura de arame, visualizando aqui numa vista aérea. Olha só, ao clicar na viga, observa que ela está agora rente à nossa coluna. Ela já não está mais passando para dentro da coluna. Fica difícil de enxergar aqui na vista conceitual. Vamos deixar na estrutura de arame mesmo. Certo? Bom, então agora nós vamos para a próxima. No caso, seria o próximo lado da coluna, do outro lado da coluna, e nós vamos fazer a mesma coisa. Tá vendo? Note que, olha, aqui, ao colocar aqui em conceitual, olha, observa que a minha viga, ela está entrando dentro da coluna. Isso porque, na realidade, nós pegamos o centro da nossa coluna, o eixo da coluna, exatamente para poder fazer a nossa viga. Mas nós vamos então consertar isso aqui. Nós vamos aparar aqui então, utilizando a ferramenta aqui, cortar no objeto, seleciona a coluna, Enter, seleciona novamente a viga. Aqui ela está corte inclinado à mesa, não, nós queremos corte inclinado à alma. Ok, fechamos aqui então e corrigimos então aqui a nossa estrutura metálica. Ok? A nossa aula por hoje é só. Próxima aula estaremos dando continuidade à nossa estrutura metálica. Até mais.